Olá pessoal, tudo bem? Vamos para mais uma aula dos 8º anos. Nós estamos na apostila, volume 4, capítulo 1. Hoje nós iremos falar a segunda parte do Oriente Médio. Vamos falar um pouquinho sobre a criação do Estado de Israel. Bom, a criação de Israel segue mais ou menos a trajetória descrita na aula anterior, né? No transcorrer do século XX. A partir da influência de potências estrangeiras, especialmente do Reino Unido. A grande diferença entre Israel e os demais países é que os judeus, em sua maioria, vieram de fora da região. Eles não eram habitantes que já ocupavam essas áreas, como é o caso dos árabes nos atuais países árabes, e dos persas no Irã e dos turcos na Turquia. A criação de um Estado judaico foi ideia de um movimento denominado sionismo. E eles decidiram pela Palestina por ser a terra que já foi chamada de Canaã e de Judéia na Antiguidade, onde os judeus residiram há mais de 2000 anos. Após o fim da Segunda Guerra Mundial, ocorreu a criação da Organização das Nações Unidas, a ONU, que propôs que em 1947 a criação de 2 estados na Palestina, um judeu e um árabe. E essa decisão estabelecia ainda que a cidade de Jerusalém, considerada sagrada por 3 religiões, o judaísmo, o cristianismo e o islamismo, seria proclamada uma área internacional, não pertencente nem ao Estado judaico, nem ao árabe, nem ao palestino. Com isso, o Estado de Israel foi criado em 1948. Logo que a independência de Israel foi proclamada, ele entrou em guerra com os países árabes vizinhos, o Egito, a Jordânia, a Síria e alguns outros. E esse primeiro conflito entre Israel e os árabes também ampliou a sua área territorial. O país se expandiu e passou a controlar 75% do território que seria destinado aos palestinos, e além de ter apossado da parte ocidental da cidade de Jerusalém. Aqui nós temos algumas imagens, né? A primeira imagem é a bandeira de Israel. A segunda, nós temos ao lado aqui, é a localização do país de Israel. E outra, nós temos uma imagem de uma cidade de Israel. Vamos falar um pouquinho dos conflitos, né, entre os árabes e os israelenses. A primeira guerra de Israel contra os vizinhos árabes ocorreu em 1948. A Segunda Guerra foi em 1956. Ficou conhecida como a Guerra de Suez, porque foi deflagrada com a nacionalização do Canal de Suez pelo governo do Egito. Israel, apoiado pelos franceses e ingleses, invadiu o norte do Egito, a região da Península do Sinai, de onde se retirou após a pressão da União Soviética e dos Estados Unidos, em plena Guerra Fria. Em 1967, ocorreu a Guerra dos 6 Dias, com Israel anexando novos territórios ao seu país. Ele anexou as colinas de Golã, na Síria, a Península do Sinai e parte da Cisjordânia e a faixa de Gaza. Em 1973, na Guerra de Yom Kippur, o Egito, a Síria e, ajudados pela Jordânia, tentaram, sem sucesso, retomar as áreas de seus territórios, anexados por Israel em 1967. Nós temos ao lado a imagem das áreas de tensões, né, dos territórios conquistados por Israel. Israel possui uma indústria de armamentos bastante desenvolvida, e além de outras indústrias, químicas, têxteis, né, informáticas e etc. Mas a ajuda internacional, especialmente dos Estados Unidos e até recentemente da Alemanha,
que pagou aos israelenses indenizações devido às perseguições de judeus pelo regime nazista. Sempre foi e continua sendo importante para a economia israelense. E não apenas para a economia, mas também para a sobrevivência do país, pois ele é cercado por vizinhos mais populosos e hostis, e se mantém em boa parte devido aos armamentos modernos, como os mais avançados aviões de combate ou mísseis. Com isso, os gastos do orçamento na defesa do território é muito grande. Já na agricultura israelense, baseia-se no cultivo e na exportação de frutas, abacate, legumes e vários outros produtos. Ela é conhecida em todo o mundo pelas fazendas coletivizadas. E há também uma elevada renda per capita nesse país. A difícil criação de um Estado palestino. Bom, tendo perdido seu território em 1948 e passado a viver como refugiados ou então como populações vigiadas, verdadeiros cidadãos de segunda classe, nas áreas controladas por Israel. Em 1964, foi fundada a Organização para a Libertação da Palestina, que é a OPL. Já em 1987, a população palestina, sobretudo jovens, incluindo crianças, iniciou um forte movimento de protesto contra a ocupação israelense, lançando pedras contra as tropas. Esse movimento, que causou a morte de várias centenas de jovens palestinos e alguns soldados israelenses, recebeu o nome de Intifada. Outro importante problema para a paz é o desejo de retorno dos refugiados palestinos que residem em países vizinhos. Calcula-se que existam cerca de 3,5 milhões de palestinos vivendo na Jordânia e no sul do Líbano, e principalmente na Síria, no Iraque e em outros países da região, ou às vezes até em regiões mais distantes. E a faixa de Gaza é uma das áreas mais superpovoadas do mundo. Vamos dar sequência sobre o Israel e a Palestina na próxima aula, continuando a falar sobre o Oriente Médio. Aqui nós temos uma imagem, né, dos palestinos pedindo paz. Até a próxima aula, pessoal. Beijos!